Eu sou Hudson Mendonça, editor executivo da MIT Technology Review e sócio fundador da Huzon Innovation. Recentemente, a MIT Technology Review publicou uma lista das 15 Climate Techs para ficar de olho. Por motivos mais do que óbvios, muitas dessas empresas estão diretamente ligadas ao movimento da transição energética. Na verdade, praticamente todas elas. Então, no episódio de hoje, vamos nos debruçar mais a fundo sobre alguma dessas iniciativas que se destacaram na lista. Para me ajudar nessa missão, tenho aqui comigo meu colega de bancada, Tomás Gomes, jornalista especializado em negócios e inovação. E aí, Tomás, tudo certo? Oi, Hudson, tudo certo e você? Oi, pessoal, tudo bom? Animado para essa conversa. Vamos lá. Bom, Hudson, vamos começar então o nosso especial sobre as Climate Techs Watch com uma startup que a gente já falou sobre ela algumas vezes, inclusive no episódio passado, né? Que é a Commonwealth Fusion Systems. Para quem não conferiu a nossa última conversa, né, no episódio que a gente falou deles, recomendo que vocês voltem aí no feed, ouçam, que está muito bom, modéstia à parte. Eu queria que você falasse um pouco, né, quais são os motivos que fazem da Commonwealth uma Climate Tech Watch e o que a gente pode esperar dessa empresa, né? Tomás, a Commonwealth Fusion Systems já está virando figurinha carimbada, daqui a pouco vai pedir música aqui. Né? Ela, de fato, ela possui uma tecnologia revolucionária. Né? Recapitulando o que é a fusão nuclear, que é diferente da fissão nuclear, da energia nuclear como a gente conhece hoje, a fissão nuclear ela tem átomos muito grandes, né, que ela divide e gera muita energia. A fusão é o contrário. Você pega dois átomos pequenos de hidrogênio e funde ele e gera uma quantidade enorme de energia. Para ter uma ideia, esse é o processo que acontece no núcleo do Sol. Ou seja, a gente está falando aí de poder criar pequenos sóis, né, dentro da Terra para gerar energia. Isso sem gerar resíduo, sem nenhum tipo de poluição no combustível. Então é basicamente uma energia muito barata, abundante, sustentável, então tem todos os elementos aí para se tornar um padrão. A grande dificuldade da fusão nuclear, que a Commonwealth Fusion System endereça, é a tecnologia de você conseguir fazer isso. Até pouco tempo atrás, você não conseguia tecnicamente ter superávit de energia, ou seja, você, para fazer o processo de fusão nuclear, você consumia mais energia do que você gerava. E pela primeira vez, há alguns meses atrás, o Lawrence Livermore Lab conseguiu atingir essa marca, né, de fazer essa conversão, gerar mais energia do que consome no processo, mas usou uma tecnologia que não é economicamente viável. E aí que vem a grande destaque da Commonwealth Fusion System, essa startup que é uma spin-off do MIT. Ela usa uma rota tecnológica que ainda não conseguiu atingir essa marca, mas está muito próxima de atingir, né? Ou seja, ela ainda consome mais energia do que ela gera no processo, mas ela usa uma tecnologia que, quando for dominada, vai ser muito próxima de se tornar economicamente viável. É o que chama de fusão magnética. Então, essa tecnologia ela é muito promissora, tem uma série de patentes associadas, uma série de tecnologias. Essa startup já recebeu $2 bilhões de investimentos para realmente conseguir dar esse passo. Então, a gente diz, né, que uma aposta que a gente faz aqui de bastidores, brincando, né, se de fato a Commonwealth Fusion Systems conseguir atingir essa marca e trilhar o caminho, a gente está falando aí do Bob Mungart, né, que é o CEO e fundador, ser o novo Elon Musk. Então esse é o nível de quanto promissora é essa startup, o quanto watch ela é. Então acho que cada passo que ela fizer vale a pena sempre acompanhar. Bom, Tomás, acho que, né, fiz esse recap aí sobre a Commonwealth Fusion Systems, mas também tem uma série de outras startups super interessantes na lista. Quais que você gostaria de destacar na sua visão? Quais merecem esse destaque? São várias, né? A gente estava falando aí que dá vontade de falar de praticamente quase todas. Mas, assim, para a gente começar as conversas, gostaria de destacar duas. A primeira delas é a GM, é uma empresa chinesa de reciclagem de baterias, né? A gente já falou sobre esse assunto, acho que no episódio 4, se eu não me engano, que eu acho que é uma das grandes questões aí da indústria de baterias, inclusive das baterias para os carros elétricos, né, para viabilizar os carros elétricos como uma solução
comercial, escalável, de massa mesmo, é a questão da reciclagem, a questão também de você gerar menos impacto, né, com a produção e com os resíduos deixados pela produção das baterias do que os benefícios que você geraria para o meio ambiente, né? Aí, nesse sentido, eles criaram um novo processo que recicla até 90% das baterias de lítio de uma maneira mais simples e barata das soluções que existem hoje. E, além, né, de ajudar a fechar a conta, tende a reduzir muito a pegada ambiental que a produção das baterias e a indústria de EVs como um todo poderia gerar, né? Seguindo aí a minha lista das Climate Text Watch que chamaram a atenção à primeira vista, a gente tem a Form Energy, é uma empresa americana daí, que eles criaram também uma solução de bateria que é feita com alguns dos materiais mais abundantes que a gente tem no mundo, que é ferro, água e ar, né? Eles desenvolveram um processo químico através do processo de ferrugem, né? Desses materiais do ferro, que ele gera energia a partir daí, e é uma bateria que, embora ela não seja aplicável para a indústria de carros elétricos, que é onde os grandes holofotes estão hoje, que elas são muito mais pesadas que a bateria de lítio, e também maiores, né? Elas não são tão compactas, mas elas podem ser uma boa solução e potencial para plantas industriais, etc., né? Então, é uma solução muito mais barata que a de lítio e com boas chances de ganhar uma escala comercial, fora aí do âmbito dos veículos elétricos. Então, acho que para a gente começar com a nossa conversa, eu destacaria essas duas. E seguindo aí na nossa conversa, né, ainda falando de baterias, tem uma coisa que chama atenção na lista, é a BYD que está na lista, né? BYD, quem já falou dela também algumas vezes aqui, está mais próxima do Brasil, né? Para quem não conhece, aí, a grande concorrente da Tesla, com produtores de carros elétricos. E aí acho que a gente tem dois pontos interessantes aqui, né? Primeiro que só do fato dela estar nessa lista, né, como o mercado está enxergando a BYD, né, que eles não enxergam, acho que a BYD como uma montadora e sim, talvez como uma fabricante de baterias, né, como uma Climate Tech. E além de tudo também, eu sei que a lista ela não fala só de startups em si, né, mas quando a gente fala de Climate Tech, a gente termina associando a startups. E não sei se a BYD estaria também numa coisa to watch, né? A gente já está vendo ela aí. Então a minha pergunta é, pode isso, Hudson, a gente colocar a BYD nessa lista? E o que você teria para falar sobre essa discussão? Não, Tomás, essa discussão do o que é uma startup, o que não é uma startup, é uma discussão que sempre permeia, né, as nossas conversas aí das pessoas que vivem nesse ecossistema de inovação, né? Porque você pode usar o critério idade, né? Ou seja, alguém novo, né? Ou tamanho, ou até mesmo já vi um conceito que define startup pela cultura organizacional. Você tem várias maneiras de você medir, mas inquestionavelmente, né, a BYD é uma grande empresa, uma empresa enorme. Hoje ela é a maior fabricante de veículos elétricos do mundo. Ela acabou de recentemente, agora em agosto de 2023, bateu um recorde. Ela foi a primeira montadora de veículos elétricos a atingir a marca de 5 milhões de unidades produzidas, né? A Tesla ainda não atingiu essa marca acumulada, né? Então, ela é a maior fabricante do mundo. Então, de todas as formas, ela é a maior montadora do mundo, né? Está longe de ser uma startup. Mas, por outro lado, né, ela, de fato, ela tem liderado essa questão de tecnologias, principalmente de baterias, né? Você falou de duas startups aí relacionadas a baterias, a tecnologias diferentes, né, de aplicação de baterias para uso estacionário, para uso veicular. A BYD foi fundada em 1995 em Shenzhen, na China, como uma fabricante de baterias, né? Ela não era uma montadora originalmente. Hoje está em mais de 70 países, fabricando automóveis elétricos e híbridos, e o maior destaque delas são exatamente as baterias. Elas usam uma tecnologia um pouco diferente, né, que são baterias de ferro-lítio e fosfato, que não é o padrão da indústria, né? Não era, está se tornando, avançando cada vez mais nesse tipo de padrão, mas ela tem uma série de vantagens de custo. Então ela consegue fazer veículos elétricos relativamente mais baratas do que outros fabricantes por causa dessa tecnologia de baterias. E baterias é um dos principais custos dos veículos elétricos
hoje em dia. Eu acho que é legal também destacar na BYD aquilo que você mencionou, né? Ela está cada vez mais ligada ao Brasil. Ela comprou recentemente a fábrica da Ford na Bahia e vai começar a produzir, provavelmente a partir do ano que vem, automóveis elétricos e híbridos aqui no Brasil. Então ela realmente deu um passo importante nesse sentido. E aí, ligado a isso também, né, eu acho que além da questão da bateria, tem a questão da mobilidade, né, que sempre que a gente fala de transição energética, essas coisas estão muito relacionadas, né, a BYD é essa montadora de veículos elétricos, mas a Gogoro foi fundada em 2011 em Taiwan. Ela é uma fabricante de scooters e baterias, e é até difícil identificar qual é o modelo de negócios dela. É um clube de assinatura, você paga uma mensalidade para ter acesso às scooters, e você não troca as scooters, você troca, na verdade, as baterias, né? As estações de baterias, você vai lá com a sua scooter, pega a bateria que você está colocando, coloca no local, puxa e bota uma bateria nova na sua scooter e sai seguindo, né, com essa bateria. Ele já tem 13 mil estações em 3 mil localidades instaladas, em 9 diferentes países, realiza 400 mil trocas de baterias por dia. Então, assim, o negócio dela é basicamente, né, troca de baterias, né? Não é um negócio de scooter, não é um negócio de recarga, é um negócio que tem um modelo de negócio muito particular, né? Transforma em serviço toda essa questão de mobilidade também, é uma discussão que sempre surge quando a gente fala de transição energética em veículos elétricos e veículos autônomos, a discussão por trás do modelo de negócios, né? E eles tem uma visão muito interessante aí sobre o uso da bateria, dessas estações de recarga, onde você troca a bateria e continua com a mesma scooter, né, com o mesmo aparelho. O fato curioso também da Gogoro é que o CEO dela, né, o Horace Luke, ele fez parte do time fundador do Xbox e já foi CIO da HTC, quando eles lançaram o primeiro, né, aparelho de celular deles. Então, assim, é um cara que está circulando aí o mundo da tecnologia em vários segmentos, né? Games, telecomunicações, e agora, né, fundando e sendo CEO de uma empresa de recargas /scooter. É difícil classificar, né? Eles provavelmente vão ter que se reposicionar. Não é uma empresa de scooter definitivamente, né? Então, acho que essas duas startups, né? Falando que a BYD seria uma startup, acho que merecem destaque nesse ponto que junta a questão das baterias com a questão da mobilidade. Passando nessa discussão, essa polêmica aí sobre a BYD ser ou não ser uma startup, uma climate tech, uma grande corporação, a gente pode voltar para as outras empresas da lista. Quais outras empresas que você gostaria de destacar, Tomás, que te chamaram a atenção nessa super lista de 15 climate techs? Bom, então eu vou pensar mais duas aqui, Hudson. A primeira delas é um assunto que é uma pauta para um podcast, né, para o próximo episódio, que a gente ainda não abordou aqui, até onde eu estou lembrado, que são as usinas geotérmicas, né? Então a gente tem a Fervo Energy, que é uma startup americana, que eles aí estão desenvolvendo uma solução para levar esse tipo de solução para locais de difícil perfuração. E aí, por consequência, né, você amplia muito aí o potencial de lugares que a gente poderia explorar possibilidades geotérmicas em movimentos de transição energética, né? Ainda está em fase de testes, né? Eles ainda não estão ali com a solução comercial de mercado, né? Como a gente falou, é uma tecnologia, uma hard tech, né? Com um ciclo de maturação mais longo, mas eles já estão aí atraindo a atenção de muita gente, captaram rodadas aí que totalizam 190 milhões de dólares de fundos como Breakthrough Energy Ventures, do Bill Gates, né? E aí muitos outros players relevantes que estão atuando nesse setor, aí mais um para a gente ficar de olho. E a outra que eu queria destacar, na verdade, que é bem inusitado, né? A gente passou aí alguns episódios falando sobre a diferença de fusão e fissão nuclear, né? Dada essa diferença já, a gente tem a NuScale,
que é justamente uma startup voltada aí para uma nova proposta de fissão nuclear, né? Uma tecnologia, uma solução que estava tida como moribunda aí, né? Como muito obsoleta, por causa, né, de todos os riscos de desastre que a gente já viu, mas que ainda é amplamente usada. E aí, em vez de enterrar a fissão nuclear, eles estão propondo aí um novo tipo de reator, que basicamente, simplificando muito, né, a solução deles, eles têm no projeto, né, piscinas subterrâneas enormes, com um volume de água suficiente para manter a temperatura em níveis indefinidamente baixos, para evitar, né, um colapso, um vazamento, mesmo que a empresa, que a usina perca o poder, a capacidade dela. Aí o principal desafio deles, né, e a ressalva que a própria matéria das Climate Text Watch faz, são as regulações, né, de você implantar isso, a dificuldade de você fazer teste, e, além dos riscos, né, que poderiam ter, por mais que seja uma tecnologia que seria, né, limpa e segura se ela desse certo, mas eles já conseguiram ali um aceno, né, da Nuclear Regulatory Commission dos Estados Unidos, certificando as primeiras etapas do teste de um projeto piloto que eles estão começando a rodar no mercado americano. E só isso aí já coloca eles, né, muito à frente de outras startups que estão procurando aí soluções e designs similares para tentar viabilizar e resgatar a fissão nuclear de alguma maneira. Bom, dadas essas duas aí, a gente já está começando a se aproximar do final desse bloco, mas acho que ainda dá tempo da gente fazer uma saideira aí das Climate Text Watch, né? Como a gente falou, são várias para a gente abordar, a gente está tentando destacar as principais. Então, eu queria aí deixar essa bola com você, Hudson. Quais seriam as últimas da lista que você gostaria de comentar? Então, Tomás, eu vou tomar a liberdade de falar de 3 e fazer mais uma menção honrosa, né, para colocar. Acho que a primeira, né, delas é a Ørsted, né, uma empresa dinamarquesa que atualmente é líder mundial na produção de usina eólica offshore. Né, volta a polêmica lá da BYD, né, não é necessariamente uma startup pequenininha. Né, essa empresa ela foi rebatizada em 2017, ela se chamava Dong Energy antes, e o que acho super interessante, principalmente por ela estar na lista de Climate Techs, é que essa empresa originalmente não era uma empresa que tinha nada a ver com energia renovável, muito pelo contrário. Ela era uma empresa da indústria de óleo e gás. É uma empresa que foi fundada em 72 como uma empresa de óleo e gás. Até 2008, todo o portfólio dela era predominantemente baseado em combustíveis fósseis. Né? Ela tinha 85% da geração da Dong Energy era de combustíveis fósseis e só 15% de energias renováveis. E em 2019, 10 anos depois, a gente está falando de 2008, né, 15 anos atrás, ou seja, 5 anos atrás, 10 anos depois, 91% de todo o portfólio da Dong Energy, agora atualmente a Ørsted, é de energia renovável, e elas tá caminhando aí rapidamente aí para os 100% de energias renováveis dentro do portfólio dela, ou seja, é uma empresa que fez o que várias outras empresas de óleo e gás estão fazendo, né, ou pelo menos estão buscando fazer, deixar de ser uma empresa de óleo e gás para ser uma empresa de energia. Ela foi mais radical ainda, hoje ela mudou de segmento, ela era uma empresa de óleo e gás e agora é uma empresa de energia renovável, né, praticamente 100% do portfólio dela ligado a essa área. E ela está crescendo bastante, né, ela instalou no ano passado 15,1 gigawatt de energia renovável no mundo, né, que seria o equivalente para abastecer 12 milhões de residências do padrão americano, né, que é um padrão que consome bastante energia, e pretende instalar até 2030 30 gigawatts só de energia eólica offshore, que é o atual foco da empresa. Para ter um bom parâmetro de comparação, isso é a mesma coisa do que está planejado no plano de transição energética do Biden para todos os Estados Unidos.
Ou seja, essa empresa tem a pretensão de instalar até 2030 a mesma coisa que os Estados Unidos inteiro pretende instalar de energia eólica offshore. Então, realmente, é um projeto bem ambicioso de uma empresa que há 15 anos atrás era uma empresa de óleo e gás e agora é uma das líderes em energia renovável no mundo. Outra empresa também que segue uma linha parecida é a Renew, né? É uma das principais umas companhias de energia renovável da Índia. Ela atuava com hidro, eólica, solar, né? Vocês podem falar assim, as tradicionais, né, fontes renováveis, né? São as fontes renováveis mais amplamente utilizadas aí no mundo, mas ela também está expandindo para hidrogênio verde, para armazenamento de energia, para outras fontes, estão se posicionando de uma maneira bem ampla no espectro da energia renovável, né? E é uma empresa que é relativamente nova, né? Ela foi o primeiro projeto dela foi um pequeno parque eólico em Gujará, em 2012, ou seja, a gente está falando aí um pouco mais de 10 anos atrás. A empresa surgia e hoje é essa potência que abastece 14 milhões de residências na Índia com energia renovável. São 5% da geração de energia renovável da Índia é feita pela Renew, e o total de capacidade instalada dela aí já atinge 172 gigawatts. Então, um volume bem substancial. Então, essas duas eu destacaria como as Climate Techs que estão fazendo ali na massa, ou seja, fazendo ali, né, a difusão, né, a implementação da energia renovável. Mas eu também gostaria de puxar um pouco para essas Deep Tech e Hard Techs e destacar a Blue Frontier, que é uma startup, essa sim uma startup, Hard Tech, Deep Tech, fundada em 2017 na Flórida, em Boca Raton. Ela tem uma tecnologia única de eficiência em ar-condicionado, uma tecnologia muito inovadora, é a base da empresa, né? A gente diz que essas startups de Deep Tech, a tecnologia e a empresa se confundem, né? Depois elas crescem para ver o tamanho, para chegar no tamanho, né, da Renew, da Ørsted, mas hoje ela explora essa tecnologia. É um caso super interessante porque mostra também a importância do governo investir e na questão do transbordamento, ou seja, no spin-off de tecnologias desenvolvidas e financiadas pelos governos para o mercado e para a sociedade. Então, a tecnologia que a Blue Frontier tem, ela é uma tecnologia licenciada, originalmente desenvolvida pelo Laboratório Nacional de Energias Renováveis dos Estados Unidos. Ou seja, você tem uma tecnologia aí financiada através de grant, de recursos não reembolsáveis, que chegou a um nível de maturidade e hoje é explorada por essa startup, né, Blue Frontier, que tem crescido. E para ter uma noção do tamanho do problema, da dimensão do problema, hoje os sistemas de ar-condicionado são responsáveis por cerca de 4% de todas as emissões de gases de estufa do mundo. E a tecnologia desenvolvida pela Blue Frontier, junto com, né, o Laboratório Nacional de Energias Renováveis dos Estados Unidos, é capaz de reduzir em até 80% o volume de emissão de gases de efeito estufa dos aparelhos de ar-condicionado se comparados com a tecnologia tradicional. Então, eu estou falando aí de um potencial de redução, né, se fizer a conta aí, de mais de 3% de toda a emissão de gases de efeito estufa do mundo, se essa tecnologia for amplamente utilizada ou, obviamente, similares, né? Então, é um potencial realmente grande, né, quando a gente fala de eficiência energética, né, sempre vem essa percepção, né, que a gente tem de que, às vezes, a grande redução de impacto não é mudar a fonte, mas reduzir o que você já está fazendo através de mais eficiência e novas tecnologias. E a minha menção honrosa, para fechar aqui minha lista, é a Climeworks. É uma startup fundada em 2009 na Suíça. Ela tem um aparelho super diferente, né? Ela usa uma tecnologia chamada Direct Air Capture, chama DAC. Na verdade, ela constrói um prédiozão, até legal de visualmente olhar os aparelhos que ela monta. Ela tinha uma espécie de prédiozão que ela captura CO2 do ar. Então, ela, de fato, né,
ela não só evita e reduz novas emissões, como ela pega o CO2 que já está na atmosfera, captura, processa dentro de grandes ventiladores, são prédios com grandes ventiladores, nessa tecnologia de Direct Air Capture. Então ela tem como clientes, né, que usam os serviços dela. A primeira planta comercial foi em 2017 só, a empresa é de 2009, mas a primeira planta comercial da Climeworks foi em 2017 e já atende clientes como Microsoft, Coca-Cola, Shopify, Stripe, que buscam esse tipo de solução para, de fato, não só diminuir suas emissões, como, de fato, compensar e capturar o carbono emitido da atmosfera. Então essa fica minhas 3 citações para fechar e minha menção honrosa sobre essa lista das 15. Como a gente viu, várias delas intimamente ligadas à transição energética, ao tema aí do nosso podcast. Bom, passado aí por esse overview de alguma das startups e empresas de Climate Techs mais interessantes, acho que a gente já pode ir para o Energy Beats. Vamos nessa? Momento Energy Beats. Bom, vamos lá. No Energy Beats de hoje, eu gostaria de destacar 2 dicas que têm um pouco a ver com o que a gente discutiu aqui. A gente falou o episódio inteiro de listas, né, de Climate Tech, listas de Climate Tech. Então, para quem quiser olhar outras listas interessantes, eu gostaria de fazer 2 indicações, né? A primeira é o 100 Startups to Watch, que é um ranking, né, uma lista de startups to watch de vários segmentos, né, uma parceria da Pequena Empresa de Grande Negócio, Editora Globo, Elo Group e NovaC. Tem startups to watch de todos os tipos, mas certamente também tem as startups to watch de climate no meio daquela lista, startups brasileiras que vale a pena dar uma olhada, né, no que elas estão fazendo. Saiu recentemente aí a lista de 2023 com várias novidades interessantes. E outra lista também super interessante, que não são startups, mas são jovens promissores, é o Innovators Under 35, é o prêmio da MIT Technology Review para jovens talentos, né, abaixo de 35 anos, como diz o nome. Já passaram pela lista grandes inovadores, como Mark Zuckerberg, por exemplo, na lista americana, e pela primeira vez, em 2023, esse prêmio veio para o Brasil, premiou uma série de jovens inovadores brasileiros, inclusive uma categoria de ESG, também com vários projetos interessantes, jovens interessantes, atuando nesse movimento da transição energética, nas mudanças climáticas. Então, vale a pena dar uma olhada nessas 2 listas, né, no que elas estão apontando aí para a gente no Brasil, nessa área de Climate Techs. E você, Tomás, quais são os beats de hoje? Bom, hoje o meu beat ele não é tão, eu acho que não está tão inspirado assim, mas como uma das ideias aqui da Energy Beats é justamente a gente se aprofundar, né, nos assuntos que a gente aborda em cada episódio, eu gostaria de sugerir justamente a lista das 15 Climate Techs to Watch, que está na edição americana da MIT Tech. E que acho que além das que a gente falou aqui, né, que a gente destacou algumas startups que estão muito ligadas ao movimento de transição energética, mas tem outras ali que também estão mudando o jogo e trazendo grandes contribuições para essa agenda aí, que, né, é uma das mais importantes e urgentes que a gente tem hoje. Então fica aí a minha recomendação de hoje. Além disso, as startups têm uns modelos muito legais. A gente estava falando de começar o episódio, né, que dá para perder um bom tempo ali olhando, e tá super também, o material está super bem produzido, bem layoutado, muito interessante. Fica aí a minha recomendação, pessoal. Bom, pessoal, esse foi mais um episódio do podcast Energy Center, da MIT Technology Review. Mais uma vez, muito obrigado por passarem esses minutos com a gente. Não deixe de seguir o nosso perfil na sua plataforma de podcast preferida, redes sociais. Estamos sempre em contato, vai lá. E Tomás, mais uma vez, muito obrigado pela conversa. Valeu, Hudson. Obrigado, pessoal, por ter acompanhado a gente até aqui. Semana que vem tem mais, a gente se vê. Até mais. Até mais, pessoal. Podcast da MIT Technology Review Brasil, apresentado por Husum Innovation.